senhora presidente. Até pelo adiantado da hora, inicialmente eu nem iria pedir, mas vamos lá. Bom, acho que a gente tem que ter alguns cuidados aqui, porque muitos vereadores não passaram o que eu peguei o final, né, da era guerra, vamos dizer assim, os últimos 2 anos. Alguns outros vereadores estavam aqui também e passaram. E, olha, eu acho a comparação assim, ela é muito improdutiva e muito injusta. E por isso que eu preciso subir nessa tribuna e dizer: governo Adiló trabalha de portas abertas, sim. Inclusive, a oposição tem reunião marcada com o prefeito. Então, dizer que o prefeito não está atendendo e que estamos agindo, ou que vereadores da base do governo agem de forma truculenta, isso é, no mínimo, leviano. Então, vamos esclarecer para quem nos acompanha. Eu acho, sim, que a gente precisa cobrar do governo federal reformas estruturantes. O governo do Estado fez reformas importantes aqui no Rio Grande do Sul, e do governo federal a gente não observou. E eu acho que aí o nosso país precisa de reforma política, tributária, administrativa. E concordo com o vereador Fantinel quando ele diz que são medidas impopulares. Serão medidas impopulares. Mas e o que a gente quer ali na frente? Eu tenho um pai, vereadora Gladys, de 72 anos. O valor que ele paga hoje de plano de saúde, somado às medicações que ele toma, que são necessárias, são mais de 8 medicações, é um valor enorme. E graças a Deus que ele conseguiu se aposentar. Ele consegue hoje, porque tem uma casa própria. Se não tivesse a casa própria, ele não conseguiria. Ele consegue se virar. Mas e nós, a nossa geração? Como é que será para nós isso? Nós teremos condições de pagar um plano de saúde ali na frente? Então, são discussões que essa casa tem que trazer e tem que se aprofundar. Agora, levianamente dizer que nós estamos num governo onde o prefeito trabalha de portas abertas, onde os secretários atendem de portas abertas, que isso não há diálogo, que não há conversa, que vamos mudar o tom, eu acho que a gente tem que ser responsável com aquilo que a gente fala. E eu preciso dizer, nessa situação que o vereador Bressan trouxe, que nós sentimos muitas pessoas nos dizendo: olha, é questão de 10, 15 minutos, o meu filho está na rua, está no frio, está no... E nós pressionamos, sim, a secretária de Educação para que fizesse essa conversa com os diretores, para que mudasse esse regramento para beneficiar as crianças. E aqui me parece, quero acreditar que seja, que os diretores e as escolas querem beneficiar nossas crianças. A gente sabe o quanto é difícil no inverno as crianças tendo crises de asma, bronquiolite, indo para o SUS, indo para os hospitais. A gente precisa ainda mais proteger elas nesse período. Então, se a secretária optou por mandar uma circular e talvez não tenha tido o tempo necessário para debater, é em razão do clima, é em razão do tempo que nós estamos vivendo. Não adianta ela conversar com todos os diretores, são mais de 80 escolas municipais, e no verão, então, não, vamos abrir a escola 15 minutinhos antes para recolher, então, para que os alunos não fiquem no tempo. Não adiantaria. E eu quero aqui dizer que talvez a Sandra tenha algumas dificuldades no campo político e do diálogo com as pessoas, mas o conhecimento que ela tem, porque ela é professora da rede há mais de 30 anos, o conhecimento que essa mulher tem é enorme. Então, qualificados, sempre questionaram: os governos entram e saem e colocam lá dentro políticos. O prefeito Adiló, como dito em campanha, não tirou um vereador eleito para colocar como secretário. Poderia, para acomodar algum suplente, não fez. Nós temos secretários técnicos que estão entregando um bom resultado e não entregam mais, vereadora Gladys, porque as condições não permitem. Mas aqui a gente pode falar o quanto a gente se orgulha de ter secretários técnicos. Seu à parte, vereador Bressan. Permite uma parte, vereador. Obrigado, vereadora Tati. Acho que a senhora explanou bem o que a gente quis dizer. E só para dizer que eu não ia pedir a parte do vereador Lucas, deixei ele se manifestar, mas nunca faltei respeito com nenhuma família aqui dentro, de nenhum vereador, e não vai ser o vereador Lucas que vai dizer isso. E entendo a questão aqui, da questão de ordem, mas eu já tenho o artigo e tudo mais, eu sei do corporativismo que existe aqui, que nós elegemos, né? Mas a gente entende essa situação, fique tranquilo. Fique tranquilo que a gente vai obedecer, porque um dia, quando eu falei aqui, nossa, a questão de ordem apareceu e sequer artigo nenhum foi citado, mas eu tive que recuar. Mas a gente entende essa situação. Só dizer, vereadora Tati, que mais uma vez eu vou lutar
pelas crianças, pelas famílias, que ali precisam somente de proteção da chuva e do frio, somente isso. Ninguém pediu para professor nenhum estar lá cuidando. Tá? Mais uma vez que fique claro isso. E não tem, acho que, ter debate nenhum quando o pedido ele é oportuno. E o pedido foi oportuno e a secretária fez o possível e mandou o quanto antes. Nós não podemos ficar esperando 1 mês, 2 meses em debate, diálogo, que vai levar o quê? Ia levar a abertura dos portões, que é o necessário. Somente isso. Então foi isso que nós pedimos. Obrigado, vereadora Tati. Seu à parte, vereadora Gladys. Vereadora Tati, vereador Lucas, eu compreendo os dois lados, né? Mas eu quero dizer o seguinte, vereadora Tati, e não é só, vereadora, a chuva, o frio. Nós temos o problema das vans também. As vans não conseguem estar em todo o mesmo horário para largar as crianças no mesmo horário. Então, elas precisam largar um pouquinho mais cedo em algumas escolas. Quem vai ser responsável tem que ter um responsável. Eu acredito que sim, eu acho que as direções não vão abandonar. Tem que ter um responsável, porque, inclusive, tem crianças pequenas, né? Eu também fiz já pedidos, que era da escola 19 de abril. É uma avenida muito movimentada, as crianças ficavam 10, 15 minutos ali no portão fechado, e o diretor, que é o Rude, foi muito prestativo, ele disse que por ele não teria problema. Né? Então, cada escola tem que ver qual é a sua dificuldade, passar para a secretária, né? Mas eu acho que tem que abrir, sim, não só no frio. Tem o problema das vans e o problema das crianças ficarem volúveis na rua, né? Certamente. Era isso. Obrigada, vereadora. Seu à parte, vereador Felipe. Vereadora Tati, eu quero me apegar no início do seu discurso. E esse ano é propício para esse debate nacional. Né? É um ano que nós teremos eleição nacionalmente, acho que é um ano propositivo para isso. Quando a senhora falou do Pacto Federativo, da reforma política, reforma administrativa, a primeira reforma que tem que acontecer é a reforma política. Amparada no Pacto Federativo, que, aliás, nem Fernando Henrique, nem Lula, nem Dilma e muito menos Bolsonaro tiveram a coragem de fazer. E não tiveram a coragem de fazer porque são reféns das emendas parlamentares e das medidas provisórias. O Congresso Nacional e os municípios são reféns do Congresso e do presidente. Porque hoje é emenda parlamentar, é orçamento secreto. Ninguém consegue fazer a reforma política, a reforma administrativa. Por que a gente não propõe esse debate esse ano? O presidente que está eleito hoje prometeu em campanha a rediscussão do Pacto Federativo e as reformas. Não aconteceram até agora. Então, o debate nacional vai vir esse ano aqui. E os municípios e os deputados são reféns, infelizmente, desse sistema que está posto aí e que a gente sabe que não deu certo e que é o antro da corrupção no país. Obrigado, vereadora Tati. De nada, vereador Felipe. Só para concluir, então, acho que é importante a gente relembrar que muitas posições aqui se dizem, né, defender a democracia, liberdade de expressão, tudo isso. E quando em Caxias do Sul nós tivemos um momento decisivo para a nossa democracia, em que toda a comunidade se juntava para dizer que precisávamos tirar o ex-prefeito Daniel Guerra, tiveram pessoas que se omitiram, né, dessa discussão, que se omitiram, talvez até por questões ideológicas, políticas, mas, dessa forma, prejudicando a população. Então, que a gente faça do nosso discurso um ato de fato. Era isso, muito obrigada. Encerrado o grande expediente. Está sem cora? 4. Encerrado o grande expediente, passamos ao pequeno expediente. Primeira vereadora escrita, vereadora Gladys, agradece, abre mão. Vereador Felipe, agradece, abre mão. Vereadora Tatiane, agradece, abre mão. Vereador D'Ambrosa, ausente. Vereador Fius, ausente. Vereador Renato, ausente. Vereador Marcon, ausente. Essa vereadora agradece, abre mão. Vereador Velocino. Senhor presidente, não ia nem manifestar, mas